Ele apresenta o seu programa de calouros há 29 anos. Bolinha! Bolinha, você é o apresentador mais antigo da televisão brasileira? Não. Eu digo em atividade. Não. Silvio. É o Silvio? O Silvio. A Hebe também, ou não? A Hebe também esconde o jogo, mas também eu digo porque a idade, né? Ela também. A Hebe eu já conhecia a Hebe da organização Vitor Costa, né? Claro. Não, e apresentando o programa na TV Record. E está perfeita, né? É muito importante, sempre contagiante, simpatia. O Silvio, eu e o Silvio hoje, que o Ayrton Rodrigues parou, não é? O Chacrinha morreu, o Flávio também bateu, o Silvestre parou. Então... Ficaram os dois firmes. Os dois. O mestre é o Silvio, né? O Silvio é o pai de todos? É o pai de todos. Bolinha, você começou como locutor de campo de futebol. É verdade. Não é isso? Me lembro de você na Excelsior, na TV Excelsior. Você trabalhava, não sei em que rádio, você era na Bandeirantes, mas trabalhava na Excelsior também, na Rádio Excelsior. Ah, na Rádio Excelsior. É porque naquela época o Edson Leite e o Alberto Saad deixaram a Rádio Bandeirantes e arrendaram o Canal 9, que era um passador de filmes simples, né? E fizeram realmente a revolução na televisão. E arrendaram também a Rádio Excelsior, que hoje pertence à Globo. Né? E você foi para lá como locutor de campo? Como locutor de campo. E todo locutor de campo acaba como apresentador de televisão? Vide Bolinha e vide Fausto Silva, que era o famoso Capitão Gay, o Fausto Silva. Sabia disso, que o Osmar Santos chamava ele de Capitão Gay? Eu lembro, mas você não quer estar fazendo nenhuma conotação aí, não é? Não, eu não faço nenhuma Não, porque conotação. eu tenho já uma fama danada aí que eu apresento aquele quadro Eles e Elas. Quando eu chego numa cidade com um show, eles ficam olhando. E Mentira, você pegou uma... Tá com reputação de... De bicha. Isso, para se livrar disso, é um inferno. Terrível, eu faço tudo, mas não adianta. O que é tudo? Sabe, João, a gente tem que levar na flauta, porque é legal. É um quadro que eu inventei em 79, né? Peguei uma cana legal. Por quê? Censura braba, né? Por causa do quadro dos travestis? Porque eu não podia perguntar nada. Então deixaram continuar se eu anunciasse Rosa Dourada e ela entrava só. Mas também o negócio Hoje todo mundo faz, boato, normal, né? Da reputação. O Bolinha é bicha, não sei o quê. Não é um pouco também das brincadeiras que você faz? Mas lógico, eu me envolvo. Vai, querida, porque eu acho o seguinte, veja só, para fazer aquele quadro, ou você se envolve, ou você brinca, ou só ele fica uma apresentação normal. E eu brinco, tiro um sarro, também sou sarriado e aceito, então é o sucesso do quadro Eles e Elas. E o negócio que começaram a dizer que você estava casado com o travesti Thelma Lippe? Eu partiu desse esquema aí também. O pior é que isso rendeu uma barbaridade, porque uma jornalista da época, da Notícias Populares, cismou que era verdade. E queria que eu desse uma entrevista que eu ia casar realmente com a moça, então... criou um clima meio ruim, assim, levou para a Rádio Capital, no radialista, ela me colocou em julgamento, eu fui condenado pelas ouvintes, aquelas coisas todas, né? E você nem queria casar, era mais um namoro, um amor. Um namorinho. Bate-papo. Bolinha. E a música, Bolinha? Bolinha. Como é que é? Bolinha. Isso aí. Essa coisa é gozada. Tu virou o programa do Bolinha. O Bolinha e o Bolão, os dois aqui. Essa música, entrar na linha, era no sentido de fazer dieta ou era no sentido... Não, entrar na linha, entrar no ar, né? Aconteceu o seguinte, em 1963... naquela época, você está lembrado bem que era uma guerra, né? Excelsior, Record, Tupi.
Uma guerra. O auge da guerra. Não tinha, no caso, a TVS ainda. Não. A Globo não existia em 63, ela foi comprada da Organização Vitor Costa em 65. Você sabe disso, né? Em São Paulo foi isso. Exato. Então o Moacir Franco tinha um programa na Excelsior e que numa brincadeira, ou se não numa necessidade, ele lançou um apelo pedindo um aparelho ortopédico. E isto cresceu de uma tal maneira e foi uma campanha que durou 7 dias e 7 noites. A Excelsior realizou. E na época, então, eu estava praticamente tentando uma chance de também fazer, fora o futebol, alguma coisa, que eu fazia isso no interior. E no caso, eu fiquei 7 dias e 7 noites trabalhando praticamente... Rodando lá? Rodando. Então, o Mazuca, ao piano, o maestro Silvio Mazuca, tinha orquestra ao vivo e tal, e foi dedilhando e inventando uma musiquinha pra mim. Então começou assim, bolinha, bolinha, tá na hora de você entrar na liga, de entrar no ar, né? Dali, o Osmar Navarro, um grande compositor, colocou letra, complementou com um grande arranjo e saiu a segunda parte que o povão também estava cantando agora. Cantando bem, você canta, ganha os parabéns. Cantando mal, vai cantar no seu quintal. É um negocinho simples. Bolinha, tá na hora de entrar na linha e ficou. Agora, Bolinha é porque você, eu me lembro de você mais gordo do que você é hoje, né? Muito mais. Você chegou a pesar quanto? 148. E aí fez uma dieta? Não, eu operei a úlcera. E aí você perde automaticamente um bocado do estômago, né? Então, depois de lá pra cá... Você não fez nem dieta, né? Não, eu fiz uma vez a do astronauta, ganhei a úlcera. E como é que começou depois de, eu me lembro, se eu não me engano, esse evento que você está falando era em benefício da Fundação Pérola Baiton, não era uma coisa assim? Exatamente. Tinha pedágio em frente... Exato, tudo. Mobilizou São Paulo. Exatamente. Edson Leite, um gênio na época, um homem extraordinário, mobilizou São Paulo, né? Agora, você, antes de fazer televisão e antes de ser locutor, que outras profissões você teve, Dani? Eu fui mascate. Eu fui, no caso... cobrador de ônibus. Tem a ver com o Silvio Santos também. Tem, né? Lógico. É a mesma escola, só que ele está com muito mais, né? Então, eu sou... Mas em época de eleição você fatura mais, não fatura, Bolinha? Não, eu saio para muitos shows, né? Quantos shows? Em época de eleição, quantos shows? Não, eu faço normalmente por ano 160 shows. A média, né? 160. É a média. Eu te encontrei uma vez em Campo Grande, lembra? Campo Grande. Estava na piscina. Mas era um show que você estava fazendo, por isso que eu estou falando de eleição, que era um show na época de eleições. Ali eu estava com 48 shows vendidos. Todos para eleição? Tudo para eleição. A campanha inteira do candidato dentro do estado, não é? Antes disso, você foi mascate, o que mais? Fui cobrador de ônibus, mascate, feirante. No caso, eu vendi vela na porta do cemitério. Mentira. É lógico, porque no finado tem uma saída danada. No final tem muito... Lógico. Mas o resto do ano encalha um pouco. Mas eu não tenho... Já vendia Gillette na porta do mercado. E como é que começou a atividade de locutor de campo? Não, foi uma coisa gozada. Eu quando saí de Santos, com 15 anos, não pensava em rádio, em televisão, em nada. E foi por uma circunstância, em Araçatuba, numa quermesse, precisou de um leiloeiro. E eu estava lá, o cara de otário, vendo aquela quermesse ali, né? Já era Bolinha, né? Não, porque o apelido, não? É porque eu levei um pau num jogo de futebol lá, e eu rolei da arquibancada, era muito gordão. Aparece uma bolinha descendo, eu achei ruim e pegou. Reclamou? Pegou. Mas então, tinha um leilão? É um leilão, o padre falou, olha lá, vem cá você, dá uma mão aí. Eu comecei a fazer leilão, aquele negócio, todo mundo olhando, você tem medo que os caras estão te sacando, aquela coisa toda. Aí começou ali um senhor, o senhor Roberto Elias tinha a Casa Esperança, ainda existe em Araçatuba, e ele precisava de alguém para movimentar o serviço de alto-falante que ele tinha para divulgar a loja. Já me chamou, fui me entrosando, e montei meu próprio serviço de alto-falante. Meu primeiro programa infantil num banco de jardim, numa praça, porque rádio nenhuma queria me dar trabalho. E aí chegou a época que domingo, às 9 da manhã, juntava 4.000 pessoas na praça de um bairro de Araçatuba. As rádios abriram um pouquinho os olhos e eu comecei a trabalhar no rádio em Araçatuba. De lá para cá, em 61, cismei de vir para São Paulo, porque o Genival Melo, empresário, eu contratei Ângela Maria para um show. Sabe quanto eu paguei na época? Não. 120 mil cruzeiros.
Sabe que o senhor representava isso, né? Eu imagino. Uma fábula. Essa mulher tinha o maior cachê do Brasil. E ele então me perguntou, você não quer ir para São Paulo e tal? Ele vai animar programa lá. E eu comecei na extinta, naquela época não existia a TV Cultura. Quer dizer que você começou animando antes de fazer locução de campo? Ah, sim, muito antes. Eu era atualizado com futebol e tal, gostava muito. Cheguei aqui e só tinha vaga para isso. Aí, eu entrei. Pegou. Eu comecei, na realidade, num programa chamado Chuveiro Lorenzetti, ali na São João, onde era o auditório da TV Cultura, que antigamente era o segundo canal da Tupi. Não era a TV educativa de hoje. E o cara cantava desafinado, o Biratã apertava um botão, dava um banho no cara. A minha carreira ali terminou quando um baiano tomou um banho e puxou uma faca pra mim no ar. Aí já foi jogo duro. Falei, não é por aqui que já vem de Pinóquio de lá. Nunca mais animei aquele programa. E as camisas, Bolinha, como é que criou? Criou. Hoje eu ganho muitas, né? Hoje eu ganho muitas camisas. São sob medida? Feito sob medida ou não? É, sob medida. Quer dizer, mas se eu ganho, as pessoas já sabem. Eu ganho muitos panos hoje, então tem meu alfaiate, pode falar o Tomazini, um cara legal, claro. Como você tem o seu Minelli, não tem? Exatamente. Te veste muito bem, por sinal. Então, e ele passa as camisas, mas começou na realidade, deixa eu fazer uma homenagem aqui. Faz favor. A uma senhora que já faleceu, do senhor Amíquel, da firma Bigotex, e o Silvio, por sinal, também fazia camisas lá. E no caso, ela um dia falou, eu vou fazer umas camisas para você, Sismo, não precisa se preocupar, tirou a medida e ela mesmo inventava a padronagem. Então tem uma lenda que eu não lavava a camisa, não é bem isso. Mas tem essa lenda, né? Que eu não lavava a camisa. Eu tinha 90 camisas naquela época, daquele tipo. E como não repetia, eu só ia usar depois de 30, 40 semanas para frente, a primeira, né? Então bastava pulverizar com um bom desodorante e tal, pendurar e tal, né? Mas então não é lenda, então é verdade. Mas pera um pouco. Não é lenda. Não, pera. Mas por que você queria que eu lavasse uma camisa que eu ia usar depois de 50 semanas pra frente? Era só colocar, pulverizar com um bom desodorante e depois de uma semana... Mas aí vai concentrando cada vez mais aqui, não. Mas eu só usava cada... Ô, Jô, não brinca, vai. Mas sou eu que tô brincando. Qual é o problema de lavar a camisa pra você usar daqui a 90 dias? Podia até ser, mas na época ficou assim. E aí, quer dizer que a camisa recebia um tratamento aerófilo. Botava no vento e ficava... É isso? 1-0 você. É isso mesmo? Isso mesmo. Hoje em dia, quantas camisas você tem? Tem então, aquelas 90 eu aposentei. Aí comecei a arrumar uma padronagem mais leve. Essa não foi lavada ainda também? Você também está estreando hoje essa aqui. Está estreando. Eu vim bonito no seu programa tá hoje. Lindo. Não, tá lindo e outra coisa, é levezinha mesmo. E aí? Então, hoje as fãs mandam, ou senão a gente se vira, vai arruma o pano, você sabe como é que é, né? Você guarda onde as camisas? Na minha casa, né? As 90 primeiras camisas... Essas eu já doei todas. Eu tô conversando com... Antes que você termine, sim, senhor. Eu sei que já vai me mandar embora, tô conversando. Não, você fica o tempo que você quiser. Manda bravo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua produção e pedir desculpas que eu já estou com o convite há um bocado de tempo e não pude comparecer, por motivos de gravações, shows, essa coisa toda. E agradecer a minha Rede Bandeirantes. É uma casa que eu tenho um amor, porque eu estou lá há 18 anos, e que me dá a possibilidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Modesto, um homem que revela valores, gosta de revelar calouros. E também os artistas que lá aparecem. Nomes importantes? Certo, A gente tem alguns nomes. Interessa que eu faço... Vamos citar dois aí. Eu tenho o Luiz Airão, por exemplo, e Andy Leonardo, que são cria do Bolinha, não é? Quer dizer, essas coisas não interessam. O que interessa agora é que a gente, com 29 anos de programa no ar, a gente ganha, assim, uma outra filosofia de pensar. Não somos donos de ninguém, nós estamos ali para apresentar. Programa popular, um programa, assim, que não tem grandes pretensões, brega, na expressão da palavra, porque dizem que brega não preocupa. Eu acho que brega deve ser sucesso. Está dando certo há 29 anos. Dizem que Iglesias é brega. Está em ótima companhia. Não é verdade? Então eu acho muito gozado, é muito relativo tudo isso, essas coisas. A gente vai levando. Mas se magoa quando falam assim? Não, em absoluto.
Porque você, bem sucedido, famoso, que faz o próprio sucesso, quer dizer, você está aí há 29 anos, você mesmo comandando o programa, não deve ter problema de catalogarem o programa como brega ou como isso, como honestamente, eu acho gozada que, por exemplo, não deve a mal, sabe, João, mas a gente tem que falar certas coisas, porque o crítico que escreve certas coisas, ele deve ter uma bronca danada de quem ganha uma graninha. Porque você veja, a Joana não é brega, mas gravou Meu Primeiro Amor, música de 30 e poucos anos. A Fafá de Belém só levantou quando gravou sertanejo e lambada. E o Roberto Carlos agora parece o Almir Sater na capa do disco. Ora, eu não tenho nada contra ninguém. Eu quero que você entenda que tem campo para todo mundo, não é verdade? Mas aquele figurino das marcianas ninguém adotou ainda, né? Ah, não. Aquele ali é meio exclusivo, né? Conversando aqui com essa figura fantástica. Obrigado. Que é o Edson Bolinha Cury. Dispensa mais apresentações. Obrigadíssimo pela sua presença.